número de pessoas. Coloque o louvor para a gente orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, feche seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Querido Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença e queremos colocar todas as pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Há pessoas que a gente não sabe nem que nos assiste, até mesmo essas pessoas anônimas que nós não sabemos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite cada lar desta cidade, cada lar desse estado, cada lar desta nação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha fazer uma grande obra em toda a nação brasileira. Senhor, quebra todas as cadeias, destrói as forças malignas que oprimem as pessoas. Deus vai quebrando todo espírito de angústia, de tristeza, de depressão, de síndrome do pânico, de medo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, faz a tua obra, meu Deus, na vida de cada pessoa, meu Pai. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, meu Pai. Senhor, visita as pessoas que estão enfermas nos hospitais, com todo e qualquer tipo de doença, Senhor. Visita, meu Pai, cura, meu Pai, nesta noite. Opera, meu Deus, as tuas maravilhas. Há poder no nome de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus, e que o Senhor toque na vida desta pessoa, que o Senhor opere um milagre, e que amanhã, Senhor, muitas pessoas, milhares de pessoas em todo o Brasil, sejam liberadas, recebam alta, vão para suas casas, desfrutar da sua vida com suas famílias. Meu Deus e meu Pai, visita esta pessoa que nos assiste neste momento, meu Pai, que tem visto tantas notícias ruins, só de morte, só de infectados. Senhor, em nome de Jesus, muda a mentalidade desta pessoa para que ela não assista mais notícias ruins. Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que ela possa abrir o coração nesta noite para receber boas notícias, para receber a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu clamo ao Senhor, eu peço ao Senhor, traz alegria para o coração desta pessoa, para o lar desta pessoa. Abençoa, meu Deus, abençoa, meu Pai, a vida desta pessoa, no nome de Jesus. Quebra as cadeias em nome de Jesus Cristo. Pai, traz a tua bênção, derrama da tua glória, manifesta o teu poder na casa desta pessoa. Cada casa é uma igreja, Senhor, nesta noite. Cada casa é um lugar onde o Senhor pode se manifestar. Meu Deus, manda, Senhor, em nome de Jesus, um exército de anjos na casa de cada pessoa. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor levante um exército de pessoas, ó Pai, que declarem que só Jesus é o Senhor, que declarem a alegria de Deus para as suas vidas, que declarem a presença do Senhor, a manifestação de Deus, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E que as nossas palavras possam ser carregadas do poder de Deus, em nome de Jesus, decretando a cura da nação brasileira, a cura das nações da terra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, faz uma intervenção espiritual, Senhor, no nome de Jesus, em todas as nações da terra, em toda a nação brasileira, Senhor, no nome de Jesus. Derrama da tua glória, meu Pai. Sim, meu Deus, quebra as cadeias, destrói as cadeias, destrói, Senhor, todo aprisionamento, meu Pai, toda angústia das almas, das vidas que nos assistem neste momento. Nós te pedimos, Senhor. Sim, meu Pai, estamos escutando as cadeias sendo quebradas, sendo destruídas para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, derrama da tua glória e do teu poder sobre a vida de cada pessoa, meu Pai. Eu te peço, no nome de Jesus Cristo, manifesta, Senhor, poderosamente a tua palavra na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus.
já estamos vendo, já estamos, ó Deus, sentindo as cadeias sendo quebradas, as prisões sendo quebradas. Decretamos vida sobre cada pessoa, decretamos cura sobre cada pessoa, profetizamos milagres sobre a vida de cada pessoa que nos assiste neste momento, que a tua bênção venha sobre cada pessoa. Nós te pedimos e nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, desde agora e para sempre, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe por nos assistir, nos acompanhar. E agora nós vamos para a palavra. E eu já queria que você compartilhasse a nossa live. Se você não compartilhou, está assistindo, aperta só no botão compartilhar. Pronto, já compartilhou. E automaticamente no Facebook, né? Automaticamente você pode compartilhar também para os grupos de WhatsApp, mandar para as pessoas, né? Por exemplo, nós temos pessoas na igreja que a gente compartilha e manda no grupo do WhatsApp e a pessoa assiste depois, porque ela não pôde acompanhar. Então, seja um canal de bênçãos para a vida de muitas pessoas, inclusive dos seus familiares. Eu já queria pedir a você que fosse preparando os pedidos de oração, porque hoje nós vamos ter uma palavra muito forte, muito tremenda e poderosa, e nós vamos querer que muita gente, né, mande o seu pedido de oração, porque nós vamos orar sim por todas as pessoas que estão em casa, que estão necessitadas de oração, que estão passando por enfermidades, que estão passando por doenças, por algum problema que a pessoa esteja enfrentando, algum problema. Olha, nós tivemos notícias que tem tanta gente enfrentando problemas, não é apenas financeiro ou alimentício, não é? Mas tem tanta gente enfrentando problemas no casamento, há pessoas destruindo o casamento, separando durante a pandemia. Você vê que as pessoas muito em casa, muito presas, qualquer problema, qualquer coisa é motivo para uma briga, para uma discussão. Então é necessário que haja a presença de Deus entrando nessas casas. E se você puder mandar essa live para alguém, vai ser muito importante. Hoje a palavra é: há poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. No livro de Provérbios, para você ter uma ideia, Provérbios 10, versículo 11, diz que a boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso, olha, traz muitos males para as pessoas, e para ele mesmo, para a própria família dele. Então, a gente precisa entender o seguinte: da nossa boca podem jorrar muitas palavras, palavras que dão vida, palavras que curam, palavras que libertam. E outra coisa, para todas as áreas. É necessário a gente entender isso, que as nossas palavras têm muito poder. E quando a gente fala, ela é carregada de poder. Então as nossas palavras também possuem coisas ou poder que nós nem imaginamos. Você sabia que através das nossas palavras nós podemos mudar toda uma geração? Através das nossas palavras nós podemos mudar um bairro, uma cidade, podemos mudar uma nação inteira através das nossas palavras. Sempre quando eu viajo ou estava viajando, onde eu chego, eu declaro uma palavra sobre aquela cidade onde eu piso. Eu profetizo sobre aquela cidade, eu decreto sobre aquela cidade uma palavra. E você vai ver, através da pregação de hoje, como é importante nós direcionarmos palavras de vida. Porque palavras de morte a gente ouve o dia inteiro aí, o tempo inteiro. É pai lançando palavras de maldição sobre os filhos, é filho lançando palavras sobre os pais, são pessoas amaldiçoando outras pessoas, ou pessoas muito revoltadas e acaba decretando sobre a sua própria vida. Então é importante que a gente decrete palavras. E hoje nós vamos ver através da palavra, da pregação, que nós podemos decretar a cura e podemos lançar palavras de vida para outras pessoas que estão inclusive em outras cidades.
Nós podemos decretar palavras de milagres sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre o estado onde nós vivemos. Nós podemos decretar isso. Mas do jeito que está, a situação que está, não importa. Decrete sempre a palavra de Deus, o poder da palavra. Aqui, em Provérbios 18, 21, também tem uma coisa interessante. Diz que a morte e a vida estão no poder da língua, que é por onde saem as palavras, né? O que bem utiliza, come do seu fruto. Então, há poder na nossa palavra. Então, a morte e a vida. Isso aqui, essas palavras, tanto servem para a morte, como servem também para a vida. E nós podemos decretar vida, decretar milagres, abrir a boca e profetizar bênçãos. Eu já ouvi tantas histórias de pessoas que os pais decretaram palavras sobre os filhos enquanto eram pequenos, e quando cresceram, viveram exatamente aquilo que os pais decretaram. Você já viu alguma pessoa dizer assim, esse menino não vai prestar para nada, isso vai ser um marginal? E quando o garoto cresce com aquela mentalidade, eu sou o marginal. E quando cresce, vai fazer parte de organizações criminosas, vai ter problemas, vai ter uma vida junto com os outros marginais, com as outras pessoas. Todas as pessoas que se aproximarão do garoto vão ser pessoas também ligadas ao crime, às drogas, à vida de marginalidade. Então, há muito poder. Do jeito que a gente pode ter poder para a vida, pode ter poder para a morte também. Mas eu creio que todos nós que estamos aqui, nós temos que entender o seguinte, que nós estamos aqui para decretar vida e vida com abundância. Estamos aqui para decretar e profetizar milagres sobre a vida das pessoas. Como é que eu faço se eu já disse uma palavra de morte? Ou já decretei uma palavra de maldição sobre tal pessoa, sobre o meu filho? Primeiro, pede perdão a Deus. Chama o filho. Vamos fazer uma oração aqui, meu filho. Peça perdão ao próprio filho. Você não vai se diminuir em pedir perdão ao filho, não. Outra coisa, faça uma oração quebrando, porque só quem pode quebrar uma palavra decretada somos nós mesmos. Ou quem disse a palavra. Só quem pode quebrar aquela palavra é exatamente a pessoa que disse. Então, quem está me assistindo nesse momento, se você disse alguma palavra de maldição, alguma palavra que pesou, você diz assim, não, aquilo todo mundo fala. Se você disse esse tipo de palavra dentro da sua própria casa, aqui falta tudo, isso é uma miséria essa casa, essa minha família é uma família, aí começa a desandar, a descambar, dizer um montão de palavras de maldição. A maldição dos filhos, a maldição do futuro dos filhos. Você já pensou dizer para uma menina que aquela menina não vai prestar para nada? E aí quando futuramente ela crescer, a pessoa se envolver em prostituição, a pessoa viver um caminho que não era aquele caminho que Deus queria, mas nós com as nossas palavras, nós podemos decretar a morte, ou decretar a destruição para a vida de uma pessoa. Então é necessário que você que está aqui me assistindo, sabe, tenha sempre palavras de vida. Essa é uma live da fé, mas escute, a fé é tido também como algo positivo, porque a decretação de morte é algo negativo. Então a fé, a confiança, a certeza também vai para o lado positivo. E aqui não se trata do poder da mente, se trata do poder das palavras. Hoje, eu e você podemos decretar e podemos declarar em nome de Jesus, não em nosso nome, porque quem cura é Jesus, quem faz o milagre é Jesus, quem opera é Jesus. Escute, o segredo está decretar em nome de Jesus, profetizar em nome de Jesus. Quando você fala uma palavra de maldição para um filho, não precisa nem dizer em nome do diabo, não. Porque a própria palavra maldita já vai encaixar. Ela cai como uma luva, porque foi você que disse a palavra. Então hoje é necessário que a gente decrete
cura, decrete milagres sobre a nossa casa, provisão de Deus sobre a nossa casa, decrete sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares, declare vida sobre a sua própria família. Escute, é necessário que a gente decrete. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Tudo que você fala, Deus vai confirmar, Deus vai realizar na sua casa. Então o que bem se utiliza da própria língua ou desse poder, vai comer do seu fruto, vai desfrutar. Você já pensou? Você declara provisão de Deus, prosperidade, bênção, saúde. Você declara salvação de Deus na sua casa, junto da sua família. É isso que Deus vai realizar, é isso que Deus vai confirmar na vida das pessoas. Provérbios 13:3 diz mais: o que guarda a boca conserva a alma. Olha que coisa, o que guarda a boca conserva a alma. Sabe por que a alma? Porque a alma é a fonte dos sentimentos. Se você declara algo proveitoso, algo produtivo, algo abençoador para a vida da pessoa, de uma pessoa, de um familiar ou de alguém, sabe o que é que acontece? Deus vai realizar e vai cumprir na vida daquela pessoa, e vai ser bênção de Deus. Então, se você decreta, a alma dela vai sentir alegre, vai se sentir contente. Então Provérbios 13:3 diz que o que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então, às vezes a pessoa fala demais, diz um montão de palavras de maldição, só porque está passando um problema difícil. Aí ela começa a dizer assim: essa vida é uma desgraça, essa vida não presta, essa vida, essa família, eu preferia que essa família morresse. Então a pessoa lança, desanda, então abre muito a boca, né? Abre muitos lábios e fala muita coisa, muita besteira. E a pessoa diz: foi no momento de raiva. Ei, o mundo espiritual ouviu o que você disse ou o que eu disse. Se foi para a bênção, glória a Deus, vai se realizar. Mas se foi para maldição, o mundo espiritual também obedece. Escute, além da vida física que nós estamos vivendo, o que nos rodeia é o mundo espiritual. Não pense que está dissociado, né? Afastado o mundo físico do mundo espiritual. São dois mundos diferentes, mas um está dentro do outro. O espiritual está dentro, está ali junto, né? Está ali junto do mundo físico. Então tudo que você declarar vai se cumprir, vai se realizar. Então de hoje em diante você tem que decretar e declarar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Nesse momento que nós estamos vivendo no mundo inteiro, há muitas pessoas que estão revoltadas, porque a situação está nesse nível. Quando voltar vai ser isso. As pessoas começam a desandar e dizer um montão de palavras negativas, porque o clima espiritual está propício, sabe para quê? Para muita gente começar a dizer coisas negativas. O mundo está propício para isso. Mas está na hora de nós começarmos a decretar, porque quando voltar tudo a um novo normal, sabe, vai ser diferente. Você vai ver, você pode ter certeza, Deus vai abrir novas portas tremendas de negócios, portas de bênçãos. Talvez você que perdeu o emprego ou perdeu o trabalho, Deus talvez não queira mais você nem naquele trabalho. Sabe o que Deus vai fazer? Vai colocar um negócio nas suas mãos. E você vai ser, ao invés de empregado, vai ser empresário. Você já pensou? Então começa a decretar, e começa a declarar, e começa a profetizar. E começa a abrir a boca e dizer palavras de milagres e de vitória. Então ele diz que o que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. E a gente pode observar que na Bíblia Sagrada há muitos momentos em que Deus, determinou a utilização da palavra, a utilização de uma palavra que veio curar pessoas, que veio libertar pessoas. Então é necessário
necessário você saber que de uma só boca não pode jorrar, a Bíblia diz, água doce ou água amargosa, ou jorra uma ou jorra outra. Porque se você começar a dizer palavras negativas, vai se cumprir. Se começar a dizer palavras de fé, de confiança, positivas, Deus também vai abençoar. Deus vai abençoar. Então, é uma fonte, a boca é uma fonte. E nós não podemos abrir os lábios e começar a decretar palavras de maldição. Eu vejo muita gente, porque não gosta do governador e começa a amaldiçoar o Estado. Interessante, a pessoa mora no Estado. Como é que eu vou amaldiçoar a minha própria casa se eu moro nela? Como é que eu vou amaldiçoar a minha própria família se aquela minha família? Eu vou viver com a minha esposa, você vai viver com seu marido e com os filhos. Então como é que eu vou amaldiçoar? Como é que eu vou amaldiçoar a minha nação? Eu não gosto do presidente. Aí vai e começa a amaldiçoar a nação. É como se a pessoa fosse embora da nação e começasse a amaldiçoar. Na verdade, a pessoa vai permanecer na nação e seja quem for o presidente da república, sabe o que você tem que fazer? Orar por ele. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades, para que nos venham tempos de paz e de bênçãos na nossa vida. Então, nesse momento, escute, quando se trata de Deus, de busca da presença de Deus e do bem-estar social, a gente não pode olhar a coisa partidariamente. Não, ore pelo presidente, porque se a coisa der certo lá, vai dar certo para nós aqui também. Vai ser bênção de Deus. Então a gente não tem que, quanto pior, melhor, porque vai mudar. Escute, enquanto ele está lá, nós temos que orar a Deus, para Deus abençoar a administração. Temos que orar pelo governador do nosso estado, do estado onde você vive. Você tem que orar por ele e decretar palavras de vida, palavras de bênçãos, porque é isso que Deus vai fazer. É isso que Deus vai realizar. Eu lembro-me muito bem quando nós começamos o trabalho da nossa igreja aqui no bairro onde nós moramos. O bairro vizinho tinha muitos problemas e nós chamamos as pessoas da igreja e fomos para o bairro. Pegamos um óleo ungido e fomos nas ruas do Mocinha Magalhães. O Mocinha era um lugar onde não tinha ruas e a gente atolava as pernas até o joelho, mais acima do joelho. Para sair era uma luta, um tinha que puxar o outro. E nós começamos a andar de rua por rua. E fomos orando, decretando a bênção de Deus sobre aquele bairro. Gente, foi algo maravilhoso. Muita coisa mudou. Tempos depois, nós saímos, porque estava havendo muita violência, muita morte no Mocinha Magalhães. Nós fomos lá no Mocinha Magalhães também com óleo na mão e um grupo grande da nossa igreja. Nós saímos, o grupo inteiro, nós saímos entrando numa rua, saindo noutra rua, entrando numa viela, saindo noutra viela, rua transversal, rua paralela. Fomos praticamente em todo o Mocinha Magalhães, decretando a libertação dos moradores do Mocinha, decretando a bênção de Deus. Gente, foi nos próximos dias, nos dias seguintes, nós começamos a ver o mover de Deus naquele bairro, porque quando a gente passava, que a gente orava sobre as casas, estendia as mãos sobre as casas, decretando vitória de Deus, decretando o milagre de Deus sobre aquele bairro, a paz voltou a reinar. A paz voltou a reinar. Você sabia que você pode ser uma bênção para o bairro onde você mora? Você não vai se acovardar. E se você congrega numa igreja próxima do bairro onde você mora, você chama as pessoas da igreja para orar sobre o bairro. Você sabia que você pode ser uma bênção para o seu vizinho, para uma pessoa conhecida, para você orar por aquela pessoa e clamar a Deus pela pessoa? Mesmo em épocas de pandemia, a gente pode, para evitar o contágio, ora, estende a mão numa certa distância, mas ora pela pessoa, ministra a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. Eu tenho orado por muita gente,
eu ligo para pessoas que estão com problemas, estão enfermas, e eu oro por elas e decreto palavras de vida, e Deus faz coisas tremendas, Deus abençoa. Então é por isso que nós temos que decretar palavras de vida nas pessoas. Olha só o que aconteceu quando Jesus estava num certo lugar, numa cidade de Cafarnaum. Eu fui nessa cidade quando fui a Israel. Cheguei aí a Cafarnaum. Inclusive nos meus vídeos no YouTube, tem um dos vídeos que eu entrei na sinagoga onde Jesus entrou e fez muitos milagres. Jesus fez muitos milagres, mas aqui em Cafarnaum aconteceu algo tremendo de Deus. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1 em diante, olha o que é que aconteceu. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. O centurião estava com o servo doente e enviou alguns soldados para pedir para Jesus ir curar o servo dele, que estava à beira da morte. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Senhor, esse homem, ele é digno de que lhe faças isto, de que o Senhor vá orar pelo servo dele, porque ele é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Quem sabe se não foi essa própria sinagoga que eu entrei, né? Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, olha que coisa interessante. O centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. O centurião pediu para os soldados dizerem para ele o que ele estava dizendo, mandando um recado para Jesus: não precisa ouvir na minha casa não, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Este homem estava reconhecendo em Jesus que Jesus era uma autoridade espiritual, quando muita gente não dava crédito para Jesus. Mas esse homem, esse centurião, o centurião é o que cuida de 100 soldados. Ele diz: Senhor, manda somente uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo do centurião. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa gloriosa. O centurião mandou um recado e disse: não preciso te ouvir, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha a humildade desse homem. Ele via que Jesus era o Todo-Poderoso, ele era grande, ele era o Deus encarnado, ele tinha o poder de mandar uma palavra e o servo do centurião ser curado. Você sabia que a Bíblia diz que o Senhor disse que nós faríamos as mesmas obras que ele fez, e ele disse mais: e outras maiores do que eu fiz, vocês farão. Então, baseado nesta palavra, nós também podemos, em nome de Jesus, não em nosso nome, decretar uma palavra para aquela pessoa que está lá enferma, e depois de decretar, começar a dizer: Senhor,
muito obrigado, porque eu já vejo esta pessoa curada, eu já vejo esta pessoa liberta, eu já vejo esta pessoa sarada, eu já vejo esta pessoa abençoada. Senhor, eu decreto cura para esta pessoa. Senhor, em nome de Jesus, visita lá esta pessoa. Espírito Santo, toca na vida desta pessoa, cura esta pessoa, restaura a saúde desta pessoa. Nós podemos orar e Deus curar, e Deus libertar, e Deus fazer a obra. O centurião disse: Senhor, basta o Senhor mandar uma palavra e o meu rapaz será curado. Somente com uma palavra e o meu rapaz será curado. E olha o princípio de autoridade. Meu Deus, o centurião olhou e disse: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo para o meu soldado: vem, vai, ele vai, o outro ele vem, faça isso, ele faz. Então, o centurião reconheceu que em Jesus havia um poder na palavra que Jesus decretasse. E aconteceu o milagre. Uma palavra vai mudar a sua história, a sua vida, em nome de Jesus. Uma palavra vai trazer cura para a sua casa. Uma palavra vai trazer libertação para a nossa família. Uma palavra vai trazer bênção para o nosso lar. Uma palavra vai decretar prosperidade no trabalho que você exerce. Uma palavra. E aí, quando você que está me assistindo agora, chegar no hospital, você que trabalha na saúde, escute, na frente do hospital, levante as mãos e decrete: hoje, muitas pessoas que estão enfermas aqui vão receber alta, vão ser curadas, vão ser saradas, vão ser abençoadas em nome de Jesus Cristo. Você pode decretar em nome de Jesus, e Deus selará esta palavra, Deus confirmará esta palavra. Deus confirmará. Faça como o centurião: Senhor, basta uma palavra. Escute, Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o mesmo Jesus que estava com o centurião, com o servo doente, escute, o mesmo Jesus está te comissionando. É o ide de Jesus. Pregai a palavra, e este evangelho do reino será pregado em toda a terra. O ide de Jesus também podemos decretar com uma palavra, além de evangelizar, ganhar almas, fazer a obra de Deus. É muito importante que nós que pregamos a palavra, que você que me assiste neste momento, entenda que há poder nas suas palavras. Tem outra passagem interessante, aqui em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22 em diante. É interessante, Jesus estava dentro de um barco, e a tempestade começou a bater forte, e eles estavam no Mar da Galileia. Na verdade, o Mar da Galileia é um lago enorme. Fomos também nesse lago. E aí, os discípulos estavam dentro do barco. Jesus começou a dormir na polpa do barco. Eu não vou ler a história toda, vou resumir para você. Ele estava dormindo na polpa do barco, e os discípulos começaram a ficar perturbados, incomodados. E aí o barco já começou a entrar água, e o vento chacoalhava o barco para um canto, para o outro. E os discípulos desesperados chegaram para Jesus e disseram: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça, não? Nós vamos perecer, nós vamos naufragar aqui, Senhor. Nós vamos morrer afogados. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, despertando-se Jesus, repreendeu o vento. Jesus declarou uma palavra para o vento. Decretou também que a fúria do mar cessasse. E a Bíblia diz que quando Jesus decretou, tudo cessou, e logo em seguida veio a bonança. Se você hoje decretar que essa tempestade na sua casa, na sua família, cesse, em nome de Jesus, depois, em seguida, tudo vai cessar e vai vir paz, vai vir bonança, vai vir bênção de Deus para a sua casa e para a sua vida, em nome de Jesus. Então,
é necessário que a gente decrete, que a gente abra a boca e diga palavras de vida, palavras de bênçãos, palavras de cura. Escute, palavras podem ser decretos na vida de muitas pessoas e na sua própria vida também. Então, escute, quando Jesus decretou, abriu a boca e declarou, ele repreendeu o vento, disse: o vento e a fúria do mar, e tudo cessou. Ele disse: vento, cesse agora, acalma-te, mar. E quando ele disse isso, automaticamente tudo parou. O vento cessou, o mar se acalmou. E às vezes a gente passa muitas coisas na vida da gente que são verdadeiras tempestades que vêm na vida da gente. Outra coisa, a tempestade às vezes não avisa. Acontece. E aí a gente tem que recorrer para as fontes certas. E a principal fonte que nós devemos recorrer, é para Jesus. Nós temos que recorrer. Outra coisa, vou lhe dar um recado aqui. Jesus está dentro do seu barco. Jesus está dentro da sua casa. Jesus está na sua vida. E se não estava, chame a Ele. Peça a Ele: Senhor, vem morar na minha casa. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenininhos. E aí eu disse para ele que Jesus morava na nossa casa. E eles perguntaram: onde é o quarto dele? E aí, ele mora conosco aqui. Ele está conosco. Ele faz parte desta casa. Ele é o dono dessa casa. Então, eles tinham uma garantia, uma confiança, uma certeza de que, escute, Jesus estava na nossa casa. Jesus está na nossa casa. Jesus está no meu casamento. Jesus está entre os meus filhos. Jesus está nesta casa. E você pode decretar também, declarar essa palavra: Jesus está na minha casa. Jesus está no meu lar. E outra coisa, Jesus está no barco da sua vida. Acredite, Jesus está no barco da sua vida. E tudo vai cessar, tudo vai fazer bonança. E a paz de Cristo vai entrar na sua vida. E depois você vai dizer como os discípulos, né? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Meu Deus, você vai ficar impactado. Os discípulos olharam e disseram assim: meu Deus, Ele não tem poder apenas para curar os enfermos, não. Ele não tem poder apenas sobre os demônios, não. Você já pensou? Jesus demonstrou um poder, fez uma demonstração de poder sobre as forças da natureza. Meu Deus, mandou o vento cessar, ordenou que a fúria do mar se acalmasse. Então ele tem poder sobre as forças da natureza. Estava vendo uma grande tempestade sobre o lugar. E Jesus fez cessar a tempestade. Jesus está acalmando a tempestade da sua vida nesta noite, em nome do Senhor. E eu declaro em nome de Jesus e decreto o fim dessa tempestade. E eu declaro em nome de Jesus os ventos se acalmando, em nome de Jesus Cristo. Declaro sobre a minha vida, declaro sobre a minha família, declaro sobre a minha casa, em nome de Jesus, que os ventos, as tempestades, a fúria das ondas se acalmem, em nome de Jesus. Declaro e decreto esta palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. É necessário que a gente abra a boca, porque há poder nas nossas palavras. É importantíssimo. Eu lembro que na época de Paulo, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, aconteceu um fato interessante. Paulo, ele estava indo para um lugar de oração, para a sinagoga. Saiu ao encontro dele, uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
ela era uma espécie de cartomante, ela era uma espécie de bruxa, alguma coisa assim. Ela dava uma palavra, ela dizia, investe nisso, naquilo outro, tal. Ela movia os negócios daquela cidade, daquele lugar. Quando Paulo foi passando, ela seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Até parece alguém, né, de Deus, falando a palavra do Senhor e dizendo uma palavra. Olha, esses homens são de Deus, atendam, olha, eles ensinam o caminho da salvação, tal. Ela não estava mentindo, não, mas nela havia um espírito de adivinhação. Ela era uma adivinhadora. Ela colocava lá as cartas e dizia: faça isso que vai dar certo. E os homens ganhavam dinheiro com isso. Ela dava lucro às pessoas da cidade onde ela morava. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, porque Paulo identificou que havia um espírito maligno que acompanhava aquela moça. E ele disse, olhou assim para trás e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Na mesma hora, o espírito imundo, o espírito maligno, saiu da jovem adivinhadora. E daquele momento em diante, aquele mesmo espírito não adivinhava mais absolutamente nada. Os homens da cidade ficaram revoltados, claro. Mas Paulo decretou uma palavra de libertação. Decretou uma palavra de libertação e ela foi liberta completamente. E com certeza, ela passou a seguir os apóstolos, e isso revoltou os homens da cidade. Mas Deus, com uma palavra de Paulo, a jovem foi liberta. Você sabia que com uma palavra nossa, Deus pode mudar toda a nossa família? Uma palavra, decretando, declarando. Todo dia eu oro, todo dia eu busco a presença de Deus, e todo dia eu entrego minha família na presença do Senhor, entrego os irmãos da igreja na presença de Deus, oro pela cidade, apresento as autoridades da cidade, apresento os lares dessa cidade, apresento a nossa nação, oro pelo presidente da República. Na maioria das vezes dos dias eu oro por essas autoridades, clamo a Deus, peço ao Senhor, abençoo o Brasil, declaro bênção de Deus sobre o Brasil, oro por Israel, declaro a paz sobre Jerusalém. Então é muito importante que a gente, tenha palavras de vida, porque quando você tem palavras de vida, a vida abundante de Deus vem sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre aquela cidade, sobre aquela nação. Então é preciso que, você entenda que existem poder nas suas palavras. Existe poder. Então você pode ser, uma fonte de bênçãos para dentro da sua casa. E quando você se torna uma fonte de bênçãos, de dentro de você jorram rios de águas vivas. Fica borbulhando vida dentro de você. Fica borbulhando a presença de Deus, a glória de Deus. Você já pensou? Me diga uma coisa, você gosta de chegar perto de uma pessoa? É claro que nesse momento de pandemia ninguém se aproxima muito das pessoas. Mas quando você se aproxima de um lugar, de uma fila de lotérica, de uma fila de banco, ou de uma fila de hospital, ou de algum lugar onde você esteja, ou junto com amigos ali, com conhecidos, aí chega uma pessoa e começa só a falar palavras de maldição, só palavras ruins, palavras negativas, o que você faz na mesma hora? Eu saio de fininho, porque eu não quero ficar ouvindo aquelas palavras, eu não quero ficar fazendo parte daquelas palavras. Se eu não puder mudar a mentalidade da pessoa, automaticamente eu me afasto daquele lugar. Mas tem gente que parece que na boca só tem palavras negativas.
Não tem uma pessoa que tudo que fala, a pessoa já automaticamente já diz que não vai dar nada certo, vai dar tudo ruim. Depois disso aqui, o Brasil vai enfrentar uma grande fome, uma grande miséria, a nação vai estar na miséria. As pessoas abrem a boca e declaram coisas ruins. Escute, eu estou declarando em nome de Jesus que o Brasil viverá um tempo de glória, de vitórias, de bênçãos, de prosperidade em nome de Jesus. Vamos vencer juntos essa batalha, atravessar, e lá na frente vamos dizer, olha, as nossas palavras de vitórias, de milagres, de bênçãos foram muito importantes para a nossa nação, para a nossa casa, para a nossa família. Agora estamos vivendo os melhores tempos para as nossas vidas. Escute, temos que decretar, temos que declarar, e eu não vou decretar só quando chegar o tempo bom, não. Assim é fácil ser profeta. Eu tenho que declarar, porque os profetas de Israel, em tempos de crise, eles profetizavam provisão de Deus, prosperidade, do que ia acontecer. É claro que nós estamos vivendo um tempo de arrependimento, clamando a Deus, pedindo misericórdia do Senhor, pedindo compaixão de Deus para essa nação, nos arrependendo, confessando os nossos pecados, confessando os pecados da nação, confessando os pecados das autoridades, pedindo misericórdia do Senhor. Mas escute, depois desse tempo que passar, nós vamos, em nome de Jesus Cristo, vencer todas as situações de dificuldades e vamos passar a desfrutar de um tempo de glória e de vitória nesta nação, em nome de Jesus. O Brasil nunca viveu um tempo tão bom e tão próspero, tão produtivo e tão proveitoso como vai viver daqui a pouco tempo. Passando essa situação e vencendo o momento, o período crítico, vamos, desatar numa unção de prosperidade sobre esta nação. O Brasil será uma das nações mais abençoadas e prósperas desta terra. É isso que eu estou decretando e declarando, é por isso que eu creio. Escute, a Bíblia diz que um dia Deus deu uma visão para um profeta, e o nome desse profeta era Ezequiel. Deus deu uma visão para o profeta, e o profeta Ezequiel, ele teve uma visão que estava dentro de um vale de ossos secos, ossos de pessoas que tinham morrido ali. Foi uma visão. E aí a Bíblia diz que foi Deus que levou ele nesse vale. E Deus mostrou um vale cheio de ossos. E a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. E o profeta Ezequiel, Deus fez uma pergunta para ele. Deus disse assim: Ezequiel, me diga uma coisa. Acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel 37, versículo 3, que eu estou lendo. Acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, o profeta respondeu ao Senhor: Senhor, tu sabes. Então o profeta, ele não deu uma resposta, Senhor, não sei, de repente, não. Ele disse: Senhor, o Senhor quem sabe, se pode ou não. Mas Deus deu uma missão para o profeta. Ele diz assim: disse-me ainda o Senhor, profetiza. Sabe o que é profetizar? É falar crendo que Deus vai fazer aquilo que nós estamos dizendo. E ele disse: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel não foi decretar uma palavra dele, porque quando você fala uma palavra na sua casa, você vai decretar aquela palavra em nome do Senhor. Por isso que ele tem que decretar somente coisas boas, porque o mundo espiritual que nós estamos vivendo, ele conspira a favor ou contra, porque existe o mundo espiritual bom e o mundo espiritual ruim. O que você disser, se for bom, glória a Deus, Deus vai fazer. Se for mal, o mal vai se cumprir. Então é necessário que a gente decrete uma palavra. Ezequiel decretou uma palavra. Meu Deus, que tremendo!
Ele diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então, Ezequiel profetizou sobre os ossos. Aí a Bíblia Sagrada diz que, o profeta diz no versículo 6: e sabereis que eu sou o Senhor. O profeta estava declarando em nome do Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, olha o que aconteceu. Enquanto Ezequiel profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e ajuntava cada osso ao seu osso. Ali tinham ossos, na visão, de milhares de pessoas que haviam morrido. E a Bíblia Sagrada diz que, escute, nenhum osso foi para outro corpo, não, cada osso ao seu osso. Você já pensou? Cada vértebra encaixando em cima de outra vértebra. Meu Deus, que tremendo, cada costela. Meu Deus, que palavra poderosa. Você já pensou? Cada coisa que você profetizar, Deus ir cumprindo na sua casa, na sua vida, dia após dia, a bênção de Deus se realizando e se cumprindo. E nós podemos profetizar sobre esse vale, que talvez seja um vale de ossos secos, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e Deus fazendo coisas tremendas. Glória a Deus por isso. Então me disse, olha, em seguida ele pediu para profetizar novamente: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Deus disse: Ezequiel, vai lá e fala, vai lá e profetiza, vai lá e decreta, vai lá e proclama esta palavra, porque profetas são proclamadores de palavras de vitórias, palavras de bênçãos, palavras de milagres. É claro que quando Deus queria também dar uma palavra profética para uma nação do que ia acontecer de ruim naquela nação, porque o povo havia pecado, os profetas também eram usados para isso. Mas aqui o profeta decretou vida sobre os ossos secos. Profetizei como Deus me ordenara, e o Espírito entrou naqueles ossos, entrou naqueles corpos, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Deus estava querendo dizer que Israel estava morto. O povo de Israel estava morto espiritualmente e precisava alguém que decretasse a vida de Deus sobre a nação de Israel. Escute, de repente a gente estava todo mundo morto, paralisado, ninguém fazia muita coisa na nação, no Brasil, tudo estava parado, sem aquela expectativa, sem aquela alegria, e aí, sem aquele mover, aquela mobilização. E sabe o que é que aconteceu? Deus permitiu tudo isso para que nós nos levantássemos como seus profetas. Primeiro, Deus quer que faça um concerto geral no meio do seu povo, porque a Bíblia diz que a justiça de Deus começa pela própria casa, pela própria igreja. E quando a igreja se ajusta, põe em ordem, Deus começa a trabalhar na nação, porque a igreja passa a ser o modelo, passa a ser o exemplo. Todo mundo passa a olhar e dizer assim: meu Deus, eu quero ser como aquele povo daquela igreja. Você já observou que tem gente que diz assim: eu, para ser crente, igual a tal pessoa, assim, eu jamais eu vou ser. Se um dia eu for crente, a pessoa diz assim: eu quero ser um crente fiel, um crente correto, não como tal pessoa. Então a igreja brasileira estava dando um péssimo exemplo. E Deus deu uma sacudida, uma chacoalhada. E o que é que aconteceu? Deus deu essa sacudida, e agora a igreja, todo mundo está começando a se ajustar.
Até mesmo também porque Jesus está para voltar, né? O final dos tempos está aí mesmo, está bem pertinho. E não vamos ficar com essa história de dizer assim, não gosto dessas mensagens apocalípticas. Eu não gosto quando fala sobre a volta de Jesus. Eu gosto. E eu não me entristeço por isso não. Eu gosto, sabe por quê? Porque eu sei, e quando Jesus voltar, meu Deus, a igreja que vai estar santa, sem defeito, sem mácula, sem pecado, sem coisas erradas, pecadores a gente continua sendo, mas é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas escute, a igreja precisava dessa sacudida. Deus sacudiu as nações. E aí é necessário se levantar profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que sejam usados, como o profeta Ezequiel foi usado para decretar a vida sobre a nação que estava morta. E nós decretamos vida sobre a nação brasileira, em nome de Jesus Cristo. Decretamos uma nação livre das contaminações. Decretamos uma nação livre dos pastores gananciosos, avarentos. Decretamos uma nação livre de cristãos e de crentes que dão mau exemplo de adultério, prostituição, de engano, de mentira, que vivem uma vida dupla. Decretamos a falência desse tipo de cristianismo e decretamos que vai se levantar nesta nação um povo sobremodo numeroso, liberto, curado, sarado, transformado, para declarar o poder de Cristo sobre toda a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Nós podemos nos levantar dessa forma e declarar o Brasil livre das amarras, livre dos principados e potestades. E a Bíblia diz que o profeta também recebeu outra declaração, diz, portanto, versículo 12, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu. O povo estava morto e tinha que ressuscitar, ou seja, voltar à vida, né? A vida com Deus. E vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. Vocês saberão que eu sou o Senhor, e que eu abri a vossa sepultura e vos fiz sair dela. Ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Olha que coisa tremenda. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Meu Deus, tremendo. Que coisa gloriosa. Tem gente que pensa que o Brasil está largado aí. Deus diz assim, se virem, porque eu não dou mais conta desse negócio não. Essa nação está muito podre. Os pecados dessa nação já me subiu até as narinas. Eu não aguento mais isso não. Se virem aí, vocês vão ficar sozinhos aí. Se virem. Não. O Brasil está sendo cuidado por Deus. A mão de Deus está sobre o Brasil. A mão de Deus está sobre as nações da terra. E você sabia que está bem pertinho de Deus encerrar a existência desse vírus aí? Mas nós precisamos ser profetas para essa geração. Nós temos que ser proclamadores de palavras de vida, proclamadores de vitórias, de milagres. Escute, aproveite para esse tempo para pedir perdão a Deus por algum pecado praticado, alguma coisa que você fez. Gente, eu fiz um montão de conserto com Deus de muitas coisas da minha vida. E é necessário que a gente se arrependa mesmo, que a gente se humilhe na presença de Deus. E Deus está fazendo uma convocação a você nessa noite, para você ser um Ezequiel, você ser um profeta de Deus, e você abrir a boca e profetizar cura sobre esta cidade, profetizar cura sobre esta nação, cura espiritual, cura física, cura emocional, psicológica, cura matrimonial, sabe? É necessário, cura física mesmo também, é necessário que a gente, como profeta de Deus, declare cura sobre esta nação. E não é só cura física, resolveu o problema da enfermidade, está todo mundo livre e vamos voltar à mesma vida que era antes. Escute,
Todo mundo está falando disso, que nós vamos ter um novo normal. Você lavou tanto as mãos que você não vai mais conseguir parar de lavar as mãos. E não vai ser